Olá, caros alunos. Vamos resolver então mais uma questão de filosofia, uma questão sobre Descartes. Ela caiu no Enem de 2016. Nunca nos tornaremos matemáticos, por exemplo, embora nossa memória possua todas as demonstrações feitas por outros, se nosso espírito não for capaz de resolver toda espécie de problemas. Não nos tornaríamos filósofos por ter lido todos os raciocínios de Platão e Aristóteles, sem poder formular um juízo sólido sobre o que nos é proposto. Assim, de fato, pareceríamos ter aprendido não ciências, mas histórias. Então, a gente encontra essa afirmação na obra Regras para a Orientação do Espírito de René Descartes. Em busca pelo saber verdadeiro, o autor considera o conhecimento de modo crítico como resultado da... Então, em primeiro lugar, quem foi René Descartes? Descartes todo mundo já conhece, né? Pela matemática. Então ele foi um filósofo muito famoso pela matemática e que quis aplicar à filosofia as mesmas certezas que ele via na matemática. Inicialmente, ele vai trazer à tona a dúvida dos céticos, mas a dúvida aqui no caso dele era uma dúvida metódica, ou seja, vai duvidar de tudo, de todas as coisas, com uma maneira de tentar chegar a um conhecimento verdadeiro primeiro, né, indubitável. E para isso, ele vai estabelecer algumas regras para poder chegar nesse conhecimento. Uma das regras que ele coloca é a regra da evidência, que seria só aceitar algo como sendo verdadeiro se for absolutamente evidente por sua clareza e distinção. As ideias claras e distintas seriam encontradas na própria atividade mental. A regra da evidência seria isso: você começar analisando um objeto e duvidar totalmente de todas as coisas, e só aceitar como absolutamente evidente se tiver de forma clara e distinta. A segunda regra seria a regra da análise, que seria dividir uma das dificuldades surgidas em tantas partes quanto forem necessárias para resolvê-las melhor. Por exemplo, você tem um problema muito difícil, você divide o problema, né, para poder resolver. A regra da síntese seria reordenar o raciocínio, indo dos problemas mais simples para os mais complexos. Então, é essa a regra que a gente poderia aplicar, por exemplo, no Enem, resolvendo primeiro as questões mais simples, depois para chegar às mais complexas, né? Porque aí você consegue ter uma tranquilidade para poder resolver, né? Se você resolve as mais complexas primeiro, corre o risco de, na hora que chegar nas mais simples, você se equivocar, porque sua mente já se cansou, ou você não conseguiu resolver as complexas. Então é começar do início, né? Como se diz. Regra da enumeração: realizar verificações completas e gerais para ter absoluta segurança de que nenhum aspecto do problema foi omitido. Ou seja, sempre revisar. Vou revisar para poder chegar numa certeza possível, né? Numa primeira certeza, para poder não cair num erro. Então vamos lá. O saber verdadeiro ele seria resultado de quê, então? Em primeiro lugar, da investigação da natureza empírica. Nós sabemos que Descartes ele era racionalista, né? Então ele não vai aceitar essa ideia da natureza empírica, ou seja, da experiência sensível. Para ele, os nossos sentidos nos enganam. Então essa a gente já descarta. Letra B, retomada da tradição intelectual? Também não, porque uma das coisas que ele vai fazer nessa obra aí, ele vai questionar os conhecimentos obtidos pela tradição. Por quê? Porque você tem que chegar a uma certeza indubitável e você tem que saber aplicar essa certeza a várias circunstâncias. Não adianta você pegar algo já decorado e sair aplicando, igual ele fala aí na assertiva, né? Falar assim, não, é um conhecimento ou é só história? É um conhecimento histórico. Não é, a gente tem para aprender, você tem que saber aplicar esse conhecimento em diversas circunstâncias. Letra C, imposição de valores ortodoxos? Pelo contrário, você não vai trazer valores ortodoxos, né? Você não vai trazer tradição, você não vai trazer nada disso. Você vai afastar todo tipo de preconceito para poder chegar a uma certeza possível. Letra D, autonomia do sujeito pensante. Essa aí é a alternativa certa, porque a pessoa ela vai se isolar para poder afastar os preconceitos e chegar nessa primeira certeza. Todos sabem, eu já falei em outras aulas, que a primeira certeza vai ser exatamente o cogito, né? Cogito ergo sum. Então, por aí a gente já tem uma ideia. Letra E, liberdade do agente moral? Também não, porque aqui Descartes está preocupado com uma questão epistemológica. Apesar disso também influenciar na questão da ação do homem, ele não está pensando nessa liberdade do agente moral, e sim na questão da epistemologia. A liberdade, no caso, se fala assim, liberdade para o pensamento ou para a investigação filosófica, poderia ser, mas não a liberdade do agente moral, porque aqui a gente já está pensando na questão ética, né? E aqui não vem ao caso. Então, eu espero que tenha sido claro.
Até a próxima aula.